Bom dia, bom dia. Deus abençoe vocês. Esse é o horário dos vitoriosos. Ontem eu estava dizendo, eu gosto de fazer live esse horário. Estou gostando muito porque é o horário dos campeões. Quem acorda cedo é campeão. Quem acorda cedo é governador. Você governa sobre o dia. Porque você vê o dia nascer e nós nos tornamos pai daquilo que nós viemos nascer. Você pode falar para o dia, eu te vi nascer, eu te peguei no colo. Não tem nada demais dormir até tarde, mas tem que ter o dia para isso, né? Por exemplo, amanhã sábado, nós não fazemos live de manhã, mas domingo tem. Sábado a nossa live é 18 horas, porque é o Shabat, é o encerramento do Shabat, o nosso culto online é sábado. Então sábado eu posso dormir até umas 7h30, 8 horas da manhã, mesmo assim eu não durmo muito, porque a palavra do Senhor diz, pela manhã eu te buscarei. E buscar ao Senhor pela manhã é algo poderosíssimo, porque é o momento da construção, o momento em que os anjos estão ainda preparando o dia. Sabe que, entenda uma coisa, Deus prepara o nosso dia. Todo dia Deus prepara o dia. Quem gosta de escrever as frases que o Espírito Santo me dá, escreve essa aí. Todo dia Deus prepara o dia. Por isso diz a palavra. Esse bom dia, pastor Roberto, já vou te chamar, viu, meu lindão? Diz a palavra, esse é o dia que o Senhor fez. Alegremos-nos e regozijemo-nos nele. Então todo dia Deus faz o dia. Olha que coisa tremenda. Apesar de Ele ser o Pai da eternidade, Ele cria dia após dia o dia, para que você possa viver o melhor dessa terra num dia fresco, num dia novo, num dia recém-criado. Então, acordar é um ato de vitória para o judeu. Todo sono é uma pequena morte. Que você fecha o olho e você nunca sabe se você vai abrir novamente. A minha mãe, mês passado, fechou o olho. Falaram, vamos precisar dar uma anestesia para entubar. Aqui só vai dar tudo certo. É só para entubar, para não complicar. Aí ela fechou o olhinho e depois não abriu mais. 8 dias depois, o meu pai fechou o olhinho e não abriu mais. O irmão Lázaro fechou o olhinho, não abriu mais. O profeta Amaro, semana passada, fechou o olhinho, não abriu mais. Então toda vez que nós abrimos o olho, nós temos que dar graças a Deus. E quanto mais cedo nós pudermos fazer isso, melhor. Porque a vida está aí, meu irmão. O sucesso está aí. Sabe que às 18 horas da sexta-feira é o dia que nós acendemos 2 velas. É uma cultura judaica que muitos cristãos estão trazendo de volta. E eu tenho prazer em fazer isso. Eu tenho prazer. Toda sexta-feira, às 18 horas, nós acendemos 2 velas. Tem aqui na minha mesa profética 2 candelabros, 2 castiçais, e uma vela representa o mundo espiritual e a outra vela representa o mundo natural. E elas queimam juntas, porque nós precisamos entender que está tudo conectado. Tem gente que é tão espiritual, tão espiritual, tão espiritual que vive sem dinheiro. Tem gente que é tão espiritual, tão espiritual que o carro é todo amarrado no arame. A pessoa é tão espiritual que o casamento está uma bagaça, que ela não sabe se relacionar com os outros. Essa é a espiritualidade falsa, é a espiritualidade de uma vela só. Você acendeu a lâmpada da eternidade, mas não acendeu a lâmpada da vida, da terra. Então nós precisamos materializar
aquilo que há no nosso espírito, trazer existência, se aquilo que você vive, se aquilo, aliás, se aquilo que você crê, se aquilo que você tem dentro do espírito e também da mentalidade não se torna em matéria, em realidade visível e física, claro que demora um tempinho, mas se não se torna, a tua espiritualidade é morta. Amém? Bom, hoje é o nosso 6º dia da contagem do Homer. Para quem não sabe, quem está assistindo pela primeira vez, eu já vou pedindo para convidando outros campeões aí, gente que acorda cedo, compartilhando a live. O que é o Homer? O Homer é um pequeno punhado de cevada que era usado para contagem antigamente. E a contagem do Homer são 49 dias de contagem. Cada dia um punhado de cevada novo é jogado num balde, num recipiente, simbolicamente aqui, simbolizando a caminhada do povo que saiu do Egito até o Monte Sinai, onde Deus entregou a Torá, a palavra, a lei, a Bíblia. Por isso, nós entendemos que após a Páscoa, que aconteceu a Páscoa bíblica, não é essa Páscoa católica que vai acontecer agora, não. O pessoal hoje vai ter briga para comprar peixe, para comer peixe, que é sexta-feira santa, não sei o quê. Não, a Páscoa no calendário bíblico aconteceu semana passada e nós já estamos no 6º dia dessa contagem. Então, nosso recipiente de cevada já encheu 6 homens, 6 alturas. Isso é a tua caminhada para a evolução, para o conhecimento da palavra. E nós vamos caminhar 49 dias juntos, até chegar no 50, que é o Penta, que é o Pentecostes. Por isso se comemora Pentecostes. Coincidentemente, entre aspas, foi no dia de Pentecostes que o Espírito Santo desceu sobre os discípulos. Então também se conta o Homer no Novo Testamento, porque nós estamos caminhando na direção da palavra, mas também estamos caminhando na direção do Espírito. Aleluia, glória a Deus, olha que coisa linda. Por isso a contagem do Homer é tão importante. Então nós estamos nos enchendo e hoje vamos nos encher um pouquinho mais. Fiz uma introdução um pouquinho longa para dar tempo de vocês entrarem, mas também para vocês entenderem. Mas agora eu vou chamar o meu convidado especial, o pastor Roberto Rodrigues. Assim que ele entrar eu vou apresentá-lo e a gente vai começar a falar um pouquinho aqui. Deixa eu ver se eu acho o pastor Roberto Rodrigues aqui. Achei. Shalom, meu irmão. Paz e graça, querido. Bom dia. Bom dia. Saudade dessa tua doce voz. Gente, deixa eu apresentar esse meu amigo querido aqui. Pastor Roberto Rodrigues é uma pessoa que eu conheci na internet no ano passado, no meados da pandemia, e assisti bastante material dele, porque o pastor Roberto é alguém apaixonado pelo Espírito Santo. E ele só prega sobre isso. Ele só prega sobre a vida no Espírito. Ele só prega sobre a oração em línguas. Então, se você gosta desse assunto, vida no Espírito, oração em línguas, essa é a pessoa para seguir. Existem outros, né? Mas nem todos são acessíveis igual o pastor Roberto. E o pastor Roberto fala numa simplicidade tão gostosa sobre a vida no Espírito que é assim, às vezes ele bota um videozinho de 40 segundos, de 1 minuto na internet e você bebe aquele vídeo como se estivesse assistindo uma pregação de 2 horas, sabe? E sabe, pastor Roberto, deixa eu falar aqui só uma introduçãozinha minha. Eu já conhecia o mistério da oração em línguas, né, como já conversamos, há quase 20 anos, ou 17 anos, quando um pastor, eu fui pregar numa igreja, um pastor jovem chegou para mim e falou assim: mano, você não sabe quem tu é. Eu falei assim: como assim eu não sei? E ele me falou: você não sabe o poder que tu carrega, você não sabe quem é você. Rapaz, deixa eu te dar um livro, lê esse livro 2 vezes. E aí ele me deu, cadê o meu livro? Onde minha mulher guardou? Mas ele me deu o nosso livro, O Andar no Espírito, Andar no Poder, né?
do David Robertson. Ele falou, leia esse livro e depois me liga, porque eu vou lá na tua casa, ficar uma semana na tua casa te ensinando algo. Aí ele me deu o livro, eu li, 484 páginas, se eu não me engano, falando sobre oração em línguas. Eu nunca imaginei que se podia ter 484 páginas só sobre oração em línguas, sem repetir nada. Sem repetir nada. Não é um livro que tu lê e tu quer ler de novo. Né? E eu terminei de ler o livro, liguei para ele, ele foi lá em casa, ele falou assim, ó, eu vim aqui para te ensinar a orar. Eu falei, ué, irmão, eu já sei orar. Ele falou assim, tu vai ver se você sabe, amanhã de manhã a gente se vê. Aí quando deu de manhã cedinho, eu estava dormindo, naquela época eu gostava de dormir até 1 da tarde, meio-dia. Quando deu 6 da manhã, ele bateu na minha porta. Acorda! Eu acordei. E ele falou assim, levanta. Eu falei, tá. O que houve? Ele falou, vem cá. Aí me levou até o terraço da minha casa, senta aí. Eu sentei, ele, vambora, 1, 2, 3 e já. E calabadarabalabade, cantarabá. Para acabar da gente com o Potorombolombo. Bora! E eu entrei 2 horas. 2 horas. Eu aquela loucura, 2 horas e meia. No dia seguinte, depois, ele ficou uma semana lá em casa assim, né? Depois ele foi embora e deixou a missão, ó, você vai orar pelo menos 1 hora por dia. E, sabe, a minha vida mudou, mudou. Então, o pastor, tem muitos segredos do meu sucesso. Hoje eu tenho, graças a Deus, eu tenho vivido uma vida de sucesso. Apesar das questões aí, né? Ter perdido meu pai, minha mãe esses dias. São questões da vida. Mas eu tenho vivido uma vida de sucesso. Espiritual, ministerial, familiar, financeira, emocional. Eu tenho vivido uma vida de sucesso mesmo. Uma coisa muito íntegra, muito legítima. E as pessoas perguntam, qual é o teu segredo? Eu podia dizer várias coisas, mas uma única coisa eu não abro mão, meu irmão. Eu não abro mão. É de acordar cedo, todos os dias, e ficar até quase meio-dia aqui, na minha sala de oração, orando em línguas. Quando o pastor Eibe falou uma vez que ele orava a manhã toda, até meio-dia, eu fiquei escandalizado. Eu falei, esse cara deve ser muito mentiroso, deve ser muito para você. Como é que pode um homem importante desse ocupado ficar até meio-dia orando em língua? Mas só quem vive sabe como é. Eu não posso. Às vezes, uma vez ou outra, a gente sai para resolver um problema, mas já sai orando em língua também. Mas é aqui nesse lugar onde eu construo tudo aquilo que Deus tem para mim. Seja bem-vindo, meu pastor. Fale o que você quiser falar. Eu coloquei esse tema aí, o Espírito Santo, meu companheiro, mas fale aquilo que você quiser falar, viu? Glória a Deus, sim, não. Vamos começar nesse assunto aí. Bom dia a todos que estão conosco. Glória a Deus. Amanheceu aqui hoje um clima bem agradável em Aqui também. Maceió. Tranquila, tá uma benção. E tem muito a fazer em nossos dias. Você falou sobre o livro do Dave. Eu queria fazer um comentário sobre essa parte. O áudio tá bom, tá dando para escutar? Você podia aumentar um pouquinho só a voz? Ou o volume? Vou botar mais perto, porque quanto mais cedo a gente fala mais baixo. Verdade. Porque eu achei que estava um pouco. Pronto, deu uma ajustada aqui agora. Tá bom. A oração em línguas, quando eu comecei a aprender sobre ela, muitas pessoas, e eu também achava, falavam assim, ah, nossa, essa revelação chegou agora, essa revelação é algo que é novo, que esse é entendimento. E amigo, eu comecei a pesquisar, duas coisas eu percebi muito interessantes. Primeiro que desde que foi em Pentecostes iniciado sobre a oração em línguas através do Espírito Santo, no descido do Espírito Santo, nesses 2000 anos o Espírito Santo nunca deixou de se manifestar. Nunca deixou. Mesmo na Idade das Trevas, chamada Idade Média, onde a igreja oficial ela pedia às pessoas ter algo diferente daquilo que era normatizado, mas sempre existiram pessoas, você vai ler em vários livros que falam sobre isso, os mais conhecidos eram os anabatistas, que vieram vivendo uma vida em Deus secreta, mas viviam a vida em Deus, até chegar então o momento de Deus trazer à tona várias coisas através de Martinho Lutero, na Reforma Protestante.
E aí o próprio tem muitas biografias de Lutero que fala que ele conheceu outras pessoas que até então estavam ocultas por conta dessa questão. E eu tenho certeza, certeza absoluta que essas pessoas elas eram guiadas pelo Espírito Santo e falavam em línguas. Não tem como não ter falado. E aí vamos ao David Robson. Quando o David Robson começou a orar em línguas, do jeito que ele nos ensina hoje, ele estava no local em Tulsa onde o Kenneth Reagan já falava sobre isso. Mas Sim. uma coisa, uma chave é importante. Eu estava esses dias conversando com um pastor e a gente pôde perceber isso, que fez toda a diferença. O Kenneth Reagan, quando ele ensinava, então ele ensinava muito para líderes, para pastores, e eu falo isso para nós, pastores, e os pastores falavam assim, nós temos que orar em línguas, nós temos que gastar uma manhã toda orando em línguas, porque isso vai ser vida para o nosso ministério, para as nossas vidas. Glória a Deus, isso sempre funcionou. O David Robson, ele relata no livro que ele não era pastor, ele não tinha sido ungido, ele trabalhava numa serralharia, ele era um homem comum, ele não sabia pregar, e Deus falou para ele assim, eu quero que você fique no ministério. Ele fechou tudo, parou com tudo, alugou um prédio onde ele tinha lá a igreja. Ele não pregava, ele relata no livro que ele não sabia pregar, outras pessoas pregavam. E como ele tinha esse tempo, ele dedicou a Deus, ao mesmo tempo que ele dedicou no trabalho dele secular, ou seja, 8 horas por dia, todos os dias, de 8 às 12, de 2 às 18, de 14 às 18. Então ele ficou lá nesse tempo orando em línguas. E a chave que mudou foi o seguinte, quando ele disse assim, olha, não é só os pastores que têm que orar em línguas, essa unção é para todos. A unção é para todos. Ou seja, você que tem o seu trabalho, se você pegar e acordar 1 hora antes no seu dia, antes de sair, e passar 1 hora orando em língua, o seu dia vai ser diferente. Se você não pode ir antes, se você fizer depois, se você separar no seu horário meia hora, 1 hora, todos os dias para você orar em línguas, sua família vai mudar, sua vida vai mudar, sua condição financeira vai mudar, tudo na sua vida vai mudar. Por quê? Porque ele falou assim, essa prática, essa unção não se aplica só à vida ministerial, digamos assim. Aqueles que já foram separados, que têm um tempo. Você pode viver uma vida em Deus simplesmente pelo fato de que você quer. Na verdade, é bem aquilo que eu estava falando aqui, né? E, Que foi criado esse estigma de que a busca espiritual só serve para o espírito. Mas a busca espiritual serve para todas as áreas da nossa vida. Então, se sim, você investe tempo na oração, em línguas, que é o nosso caso aqui, Deus não está abençoando apenas você para ser alguém mais ungido, alguém mais cheio do Espírito. Não, Deus está cuidando sabe, eu já fui curado de doença orando em línguas. sim, Eu já, eu passei o Covid, eu tive Covid, né? Eu passei os 15 dias mole na cama, eu falava, porque eu sentia o bicho andando dentro de mim, né? Quem teve Covid sabe como é que é. Ele fica andando, procurando um lugar para hospedar. Então, quando eu via, eu sentia que ele batia na porta do meu pulmão, eu sentia. Eu falava assim, na padaria, e os anjos de Deus ministrando dentro de mim. Então, muito boa essa sacada do Kenneth Reagan. Ele tirou essa espiritualização e mostrou que essa ferramenta ela trabalha corpo, trabalha alma, trabalha espírito e é para todas as pessoas. na verdade, pastor, eu gosto de, assim, de uma forma mais didática, eu gosto sempre de quando eu faço esse comentário que você fez agora, eu parti. É uma operação que se inicia no espírito, alma e corpo, porque aí mostra na Claro. ordem quem nós somos de fato. Eu também Então, gosto de falar assim, eu só falei sem querer agora, isso errado. eu sei, eu não estou falando de algo que a gente. Corpo, é espírito, alma e corpo. Por quê? Porque aquilo que é no espírito, e isso é ensinado pelo Kent e pelo Dave, aquilo que é no espírito é aquilo que nós somos de fato. Nós somos seres espirituais Que temos vivendo uma uma alma e vida. temos um corpo. Nós somos, exatamente. Somos seres espirituais vivendo uma vida natural. Não somos seres naturais querendo ter uma vida espiritual. Nós já somos aquilo que nós somos no espírito. Forte, Entende? forte. A forma de você olhar isso faz toda a diferença. Eu não sou o meu natural. Isso que você está olhando E a aqui é o maneira que meu. está escrito, né, cara? Lá, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, diz: E o vosso espírito, vossa alma e o vosso corpo, nessa ordem, sejam Isso. conservados.
íntegros e irrepreensíveis. Geralmente a pessoa fala assim, eu me entrego em corpo, alma e espírito. Não. O meu espírito Espírito, entrega, eu, entrega a alma, espírito, o me meu entrego em espírito, corpo e alma. porque a alma, exatamente. Porque a gente Eu, é aquele espírito. isso, Porque eu nós me não temos um espírito. Nós não temos um espírito. Nós isso, somos um espírito. nós somos aquilo que nós somos no espírito. E aí, partindo desse ponto, claro, nesse ponto, a gente começa a entender com mais clareza a nossa comunhão com o Espírito Santo. E a nossa comunhão com o Espírito Santo, ela se dá no nosso espírito. Espírito. É. Ele comunga com a gente lá. Aí, uma vez que a gente tem essa comunhão com o Espírito lá, e essa comunhão ela se dá da forma mais completa, mais perfeita, através da oração em línguas, porque é do nosso Espírito, através do Espírito Santo para o Pai, a oração perfeita. Uma vez que isso se dá nesse local, ela vai fluir para a nossa mente, restaurando através da palavra, e vai trazer para o nosso corpo, trazendo cura, trazendo salvação, trazendo libertação, trazendo transformação, quebra de fortalezas e tudo mais, e vai expandir a unção para quem também nos rodeia, através da palavra, através da convivência, e principalmente através do amor que flui de nós, do nosso espírito, que passa pelas nossas emoções. Esse assunto, pastor, as pessoas que estão chegando aí, alguns não sabem, né? Esse assunto ele é assunto para 50 mil lives e nunca acaba, a oração bíblica, né? Eu fiz uma coisa, eu vou até fazer aqui um anúncio, deixar registrado. Quem precisar depois, pode escrever no YouTube assim, Ricardo Ribeiro, né? Sou eu, Ricardo Ribeiro, série Oração em Línguas. Nós temos 15 vídeos, passo a passo, explicando tudo sobre oração em línguas, né? E eu vou fazer o 16º agora só orando. Vou ficar 2 horas orando em línguas na tela. Para a pessoa orar comigo, né? Acreditar que é possível. Mas, pastor, você falou uma coisa aí ó, sobre o Kenneth Hagin. Eu vou pegar esse gancho para você aprofundar. Eu acho que é uma coisa boa para fluir. Eu sempre disse que por que será que a Bíblia diz que o dom de línguas é o menor dos dons? E nós, principalmente nós ocidentais, nós gostamos de coisa grande, né? Não, carro bom é carro grande. Por exemplo, o meu carro é um carro, uma SUV, e eu fico todo feliz quando eu dirijo a SUV. Aí outro dia um amigo que morou nos Estados Unidos falou assim, você sabia que isso aí é carro de mulher? Eu falei assim, não, carro de mulher, meu carro é um carro grandão. Ele, não, isso aí, a SUV não foi criada para homem. A SUV foi criada para a mulher levar as crianças para a escola nos Estados Unidos. Que tem espaço para botar as mochilinhas, não sei o que. É carro de mãe. O carro de homem é um carro baixo, é um Maverick, é um Camaro, não sei o que. Um carro baixo. Então, só estou dando um exemplo aqui, uma metáfora. Mas a gente vai comprar um sofá, a gente quer um sofá de antílope de 10 metros para poder tocar na igreja. Mas o judeu, o sofá mais sagrado que tem é o sofá de carneiro, que é o pequenininho, porque ele remete ao cordeiro de verdade. O antílope foi um genérico que criaram quando não tinha carneiro na África. Mas a oração em línguas, as pessoas da mesma maneira, elas depreciam a oração em línguas, porque se diz que é o menor dos dons. E a pessoa fala assim, peraí, para que eu vou buscar o menor se eu posso buscar o amor? O amor é maior do que dons. Eu vou buscar, a Bíblia diz para buscar por zelo os melhores. A Bíblia diz para buscar com zelo os melhores dons, mas não diz para buscar com zelo os maiores dons. E aí tem um mistério. Por que, ao meu ver, você é faixa preta nesse assunto, não sei o que você vai dizer sobre isso. Ao meu ver, por que o dom de línguas é o menor dos dons? A minha interpretação. Porque Deus criou um dom que cabe em qualquer espírito regenerado, independente do tamanho. Ou seja, você aceitou Jesus, meu irmão, você tem um espírito regenerado. Mas eu ainda fumo, mas eu ainda falo palavrão, mas eu não sei nem ler a Bíblia ainda, eu não tenho nem força direito para orar. É um espírito regenerado. Teu espírito no mundo espiritual pode ser desse tamanho, mas Deus criou um dom menorzinho ainda que cabe dentro de você, que cabe dentro do pastor, que cabe dentro do apóstolo, mas cabe dentro da pessoa que acabou de entregar a vida para Jesus e pode falar em línguas. Talvez você não tenha a capacidade de absorver hoje um dom de cura, um dom de socorro, um dom de amor, um dom ministerial de apóstolo, de profeta, de mestre,
Mas o dom de línguas é para qualquer pessoa que aceitou Jesus. Isso. Isso. Duas coisas, pastor. Eu vou comentar sobre o que você falou. Primeiro que no espírito onde nós somos, as coisas elas não são vistas da forma no mundo natural. Então, quando se fala no reino que os últimos serão os primeiros, aí também pode entender que as coisas pequenas é que são de fato as coisas grandes. Aquilo que é pequeno, aquilo que pode parecer insignificante ou menor para todos, e eu acho que Paulo ele fez essa referência quando ele falou assim, olha, o dom de línguas é o menor dos dons, mas eu dou graças a Deus que ora em línguas mais que todos vós. Se era tão pequeno, por que ele praticava tanto? E aí Nosso eu bom vou. dia para a apóstola Nelma. A apóstola Nelma é uma grande guerreira, fez live comigo ontem, viaja o mundo todo falando sobre o mundo espiritual aí. Mas Glória a Deus. continue aí, pastor querido. Sim, então quando ele fala lá assim que o dom de línguas é o menor dos dons, só que ele também fala, dou glórias a Deus, graças a Deus, que ora em línguas mais que todos vós. E ele fala também, quando ele fala assim, olha, que faremos, pois, irmãos? Oraremos em línguas, mas oraremos também no entendimento. Isso remete a uma condição de ordem. Então, nós temos que orar primeiro em línguas, porque é aquilo que nós somos no Espírito, e depois nós vamos orar com a nossa mente. Uma vez que nós oramos em línguas, nós vamos entrar num som onde a nossa mente vai ser guiada por aquilo que é no Espírito. Então, Na é fé. pequeno? Isso. É pequeno? Sim, claro que é pequeno. E aí eu vou para a segunda coisa que eu me lembrei aqui enquanto você falava. Jesus falou a respeito da fé, dizendo que ele é como o grão de mostarda, que é a Menor menor das das sementes. sementes que se torna maior das hortaliças. E aí, E, e aí o dom de línguas não é o dom que edifica a fé? e que ele cresce, ele é pequeno, mas ele não é travado. Ô, pastor, Aí é a ainda chave. nesse negócio aí, ó, que você vai comentar, guarda aí, não perde não. Amanhã, segunda-feira, nós vamos começar a mentoria das 22 letras hebraicas. Quem não se inscreveu, depois me procure. Mas a menor letra hebraica é o Iod, que é a letra representa o Y ou a letra I. Ela é uma letrinha, dá licença aqui. Essa letrinha aqui, ó, do nome de Deus, né? Iod. Observa que ela é menor do que as outras. Yorevarre. Yorevarre, eu sou o que sou. A menor é o Iod. Não existe nenhuma outra letra tão pequena quanto essa nas 22 letras hebraicas. Só que é com essa letra que Deus resolveu escrever o nome dele, Yorevarre. É com essa letra que Deus resolveu escrever Yeshua. É com essa letra que Deus resolveu escrever Jerusalém. É com essa letra que Deus resolveu escrever Israel. É essa letra que Deus escreveu Isaac. É essa letra que Deus escreveu Jacó. Né? Então, por que Deus escolheu a menor de todas as letras? Isso eu falo na mentoria, inclusive. Por que Deus escolheu a menor de todas as letras para representar as maiores coisas do mundo espiritual, inclusive Ele mesmo? Porque, para Deus, o pequeno é o grande. Glória a Deus. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Então, E é curvadinho, né? Você vê que é o pequeno e curvado que está por cima. Isso. Então, quando a gente começa a andar naquilo que é espiritual, a gente começa de pequeno, claro, sempre de pequeno. Todos começaram. Desde Abraão, quando saiu de Ur, que ele foi ali pequeno, saiu e ficou ali. O meu alarme, só um instante. Quando Abraão saiu de Ur dos Caldeus, ou o próprio Jesus, quando começou de forma pequena. Pequena no sentido não porque ele era pequeno, mas pequeno no sentido de ir aos poucos, De percorrendo. gradatividade, é igual a contagem do homem que nós estamos fazendo aqui. E aí nós falamos, voltando para a questão da gradatividade, voltando para a questão da comunhão com o Espírito Santo. A oração em línguas, ela leva essa comunhão porque é algo gradativo. Você começou lá, o pastor pegou você pela mão, você está aqui, a gente precisa começar. Foi isso? A gente precisa começar uma caminhada. E toda caminhada, ela começa com o quê? Com o primeiro passo. Sem primeiro passo, não tem caminhada. Se você ficar parado em frente ao caminho e não sair, se você entrar no seu carro, não ligar o motor, não engatar a primeira marcha,
Ele não sai. Ou se for automático, se você não ligar e não começar a acelerar, ele não sai do canto. Tem Não é gente verdade? que, tem gente que pensa que não foi batizada no Espírito Santo porque só recebeu uma palavra. Ela fica até com vergonha de falar, ela diz assim, pastor, eu só recebi bar. Eu fico com vontade de ficar repetindo blá, 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 blá. Mas isso é um ódio, meu querido. Deus está tratando a sua humildade. E é a parábola dos talentos. Deus fala, não adianta, eu só te dei um talento, uma palavra. Agora, você tem decisão. Ou você pega essa sílaba e enterra ela, ou você começa a granjear ela. Irmão, pode ter certeza que uma hora vai vir, você vai embora. Mas é o pequeno. Isso, por quê? Porque é um ato de fé. A oração em línguas é um ato de fé. Se é um ato de fé, todo ato de fé ele começa com um grão de mostarda. Ah, mas tem É, gente que vai orar várias palavras. Sim, mas você começa com a primeira. Vai depender da alma dela, do entendimento, do fluir que ela permite ser. E isso é uma construção. Mas uma vez que você permitir uma palavra, você começa a mastigar isso aí, você enterra ela, ou você planta ela, ou você rega ela, você persiste. Lembrando que quando se fala assim, ah, porque é uma palavra só e eu falo, as pessoas não vão entender. Queridos, essa oração em língua da qual nós nos referimos aqui, e aí você vê no livro que são 4 manifestações de oração em línguas, mas essa que nós estamos falando aqui é uma oração em línguas para edificação pessoal. Então não se preocupe com o que os outros vão ver, porque na verdade os outros não vão ver, para você se trancar no seu quarto fazendo entre você e Deus. Se o seu coração clama por essa palavra, se sai enquanto você está lá no seu açós com o Espírito Santo e você começa a orar e vem essa palavra, você vai ficar nela orando em línguas e aí vai sendo trabalhado o seu, vai sendo edificado o seu espírito e vai sendo trabalhado a sua alma, fortalezas vão sendo quebradas dentro de você e vai começar a fluir. E aí quando você sair do seu quarto, as pessoas elas vão perceber a mudança em você. Então se você passar uma hora com uma palavra em línguas, isso traz uma transformação para você, traz uma edificação espiritual, traz um crescimento para a vida em Deus dentro de você. Só que é necessário que você faça, é uma caminhada que requer um início. Pode ser que você faça. E, inclusive, pastor, muitas pessoas falam assim, ah, mas eu não sou batizado no Espírito Santo. E aí remete muitas vezes àquela questão de que, ah, mas eu preciso que alguém imponha as mãos sobre mim, tem que ser num momento de, de, de êxtase, tem que ser naquele momento. Aí eu volto para o começo da nossa conversa. Aquilo que nós somos é o que nós somos no Espírito. O Espírito Santo já está em você. Você já está pronto para orar em línguas. Se você não ora ainda, é porque a sua mente não permite. é, Não fluiu do seu espírito para a sua alma. e o Então, Deus vai emocional, permitir. né? A pessoa almática, ela precisa da autorização da alma para falar em línguas. Aí a Sim. alma diz assim, não tô com vontade, não tô sentindo um negocinho. Não sei o que é isso, não sei o que é isso, não É, vou falar. não, porque eu até brinco, né? Eu falo assim, se música da Cassiane fosse motivo para a pessoa se encher do espírito, Jairim seria o Kenneth Reagan dessa geração, meu irmão. É, Jairim seria o Benin. Por quê? Porque é casado com a Cassiane e está lá no fogo o tempo todo. Cassiane é uma mulher de Deus, mas chuva diferente. Eu oro em línguas, cara, de má vontade. Eu oro em línguas oprimido. Eu oro em línguas pé da vida. Acabei de brigar com a minha mulher. Eu oro em línguas com raiva. Tem dia que eu tô aqui, meu irmão. Olha, tem dias aqui, perdi meu pai e minha mãe. Eu não tava com vontade de orar. E eu tava aqui assim, ó. Lavada maneira, colomodora, bolobola, chacatara, balabala. É lágrima Porque descendo. não passa pelo âmbito da vontade. Isso. Não passa pelo âmbito do quero, não quero, consigo, não consigo. É simplesmente falar. Fala em línguas. E deixa o Espírito Santo fazer. Isso, isso. É um ato de fé. E todo ato de fé, primeiro você faz, depois o que acontece. Porque quando você crê, você age segundo a sua fé. Por isso que você vai sendo edificado. Então, se você crê, ah, pastor, eu creio na oração em línguas, então fale. Ah, mas eu não É. consigo. Se tem alguém aqui, eu não sei se eu estou assistindo, se tem alguém aqui agora que pensa assim, ah, eu quero, mas eu não consigo, e é um bloqueio na mente, eu já lanço uma palavra aqui, seja quebrado esse bloqueio em nome de Jesus. Pode falar Todo agora. Pode estigma começar. seja quebrado no nome de Jesus. Eu até porque a Pode gente entrou nesse começar. assunto, deve ter alguém aí que tá pensando assim, ah, eu não consigo orar em línguas. Querido,
É só fazer. Pega o vídeo do pastor, do apóstolo Ricardo, ele está lá orando em línguas, começa a falar. Você vai achar na sua mente que você está repetindo o que ele fala. Só que ele vai estar falando várias palavras. Chorar, cantar, labara, bara, bara, bara. Aí você só permita que a sua boca comece a falar. Quando permitir, acontece. Pastor, uma vez eu estava no meio da rua com uma irmã e ela me falou isso. A gente conversando, eu começamos a entrar no assunto da oração em línguas e ela disse assim, mas pastor, é porque eu não consigo, porque eu preciso isso. Eu falei assim, é a sua mente que impede. Mas eu quero liberar a minha mente. Eu falei, então eu vou ensinar você. Eu estava no meio da rua, no comércio, peguei na mão dela, falei assim, cheguei perto do ouvido dela, falei, comece comigo aqui, vai, chora e canta, laba, laba, chora e canta. Rapaz, a mulher começou a tremer, e aí começou a descer lágrimas do olho. Eu sentia, pastor, eu sentia como se o espírito tivesse borbulhando dentro dela e tivesse uma tampa em cima, igual água fervendo com uma tampa em cima, e fica a tampa balançando assim. E aí eu na hora eu falei assim, mano, tira a tampa, tira a Mas tampa de eu, você. eu Quando acho ela que tirou a tampa, ela começou a ler, ela não gritou, só que eu percebia, eu sentia, eu segurando na mão dela, eu sentia a unção passando, e sentia ela começando a orar em línguas, e depois ela parou, olhou para mim e falou assim, eita, eu oro em línguas, né? Falei, olha, pronto, tirou a tampa, daqui pra frente é com você agora, vai-se embora. Chega em agora casa, você não conta. corra Agora para você casa, continua. se tranque e vá orar em línguas, vá, flua, 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 e pronto. Diz. Agora o problema é assim, tem muita gente que acha que precisa de autorização de Deus constante para orar em línguas. Tipo assim, poxa, semana passada eu fui para o congresso, fui batizado do Espírito Santo, caramba, eu orei muito, mas agora será que Deus deixa eu orar? Será que está na hora? Por quê? Porque aquele ambiente do congresso não está se repetindo, né? A pessoa não está sentindo aquele mesmo gatilho emocional que estava conectado àquele momento. E as pessoas precisam entender, não é, meu irmão, é a hora que você quiser mesmo. Então, se você quiser ir agora, você já pode começar a falar tranquilamente. E esse lance que você disse aí da panela de pressão, né? É o que fala sobre os lábios trôpegos, né? Porque lá Isaías vai dizer, por lábios trôpegos e língua estranhas, eu Falarei. falarei ao meu povo em mistérios. Então, Este por é que o lábio... Oi? descanso. Este é o descanso. E esse é o descanso. Até eu fiz uma live outro dia que eu falei, o verdadeiro Shabat é a oração em línguas, né? Que é o descanso. Isso. Mas o que acontece? Por quê? Porque a pessoa, quando está muito cheia do Espírito e não fala em línguas, ela não quer falar, mas ela está muito cheia, mas ela está segurando, ela fica com o lábio trôpego. A gente começa a andar pela igreja, a gente vê, né? A pessoa está assim, ó, lábio trôpego, está com a boca tremendo ali. Uhum. Isso. Você fala em língua, cara. Você já está com o lábio trôpego, falta língua Fale. estranha. Você está na metade do caminho. Isso. Já está. Você está impedindo a ação de Deus na sua vida. E o Espírito Santo, ele Yes. quer. O Espírito Santo tem muito mais desejo que a gente cresça do que a gente mesmo. O Espírito Santo tem muito mais desejo de ter comunhão com a gente do que a gente mesmo. Ele está aqui dentro, ele foi enviado para nós, o Espírito da Verdade, o Paráclito, o Consolador, ele foi enviado para dentro de nós para fazer exatamente isso, para desenvolver essa comunhão, para desenvolver essa linha direta com Deus. Esse canal existe. Né? O David Robson ele fala sobre a questão da fé, e ele fala sobre esse canal. Ele fala como se é uma ligação que há entre o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. Então, quando a gente sente algo de Deus, a gente sabe aqui dentro o que é que a gente sente, no nosso íntimo, né? Quando a gente se converteu, por exemplo, a gente sentiu aquela coisa lá dentro que impulsionou a gente a dizer assim, vai, aceita Jesus. A gente lembra disso? Claro que lembramos. Foi o que mudou a nossa vida, o nosso nascer de novo. Então, nesse local que a gente sentiu, o Espírito Santo ele foi alocado, ele está lá. E o canal entre esse local, no espírito e a nossa alma, ele tem que ser aberto, ele tem que ser constante. Uma vez que você começa a abrir esse canal entre o seu espírito e a sua alma, você começa a fluir nisso aí, você começa a ser edificado. Porque aí aquilo que você aprende nos cultos, nas pregações, nos ensinos, vai começar então a ter uma visão diferente, um entendimento, uma revelação diferente, porque o Espírito Santo ele vai começar a jogar isso para dentro de você. A E aí letra vai começar a virar vida. Aí começa a vir a vida. O zoe de Deus, a vida, ela parte lá daquilo que nós somos, desse local, que já está lá. Quando Paulo fala assim, não apagueis o Espírito Santo, ele está falando assim, não impeça o Espírito Santo de fluir.
Não impeça o Espírito Santo de fazer o que ele quer fazer dentro de você. E Esse você pode versículo, fazer isso. esse versículo que eu estava tentando lembrar aqui para falar uma coisa que vai escandalizar algumas pessoas aqui. O nível que o pastor Roberto Rodrigues vive hoje, eu conheço ele, e eu vivo também esse nível, e muitos outros, talvez aqui que estejam aí, também já estejam nesse nível, porque eles caminham comigo já há bastante tempo e aprenderam. Nós não falamos em línguas. Nós paramos de falar em línguas, é o contrário. Por exemplo, nesse momento, o pastor Roberto não está falando em línguas só porque está fazendo a live. Daqui a pouco ele vai acabar a live aqui, você vai trabalhar hoje? Foi feriado aí. Não, feriado, feriado. Mas seja lá o que você for fazer, eu sei. Você vai estar ali, ó, vai capinar o jardim, você vai estar lá. Sim. Já chega um momento, irmãos, que a gente não começa a falar em línguas, que a Daniela Braga botou aí. É um interruptor. Sim, é um interruptor a oração em língua, mas não é um interruptor que você liga, é um interruptor que você desliga. Porque a oração em línguas já está ligada, irmão. Nós ficamos o dia todo. Eu fico, que já virou padrão, eu estou dirigindo o carro, uma parada lá. Foi no mercado, ainda mais de máscara, Covid mesmo. Mas tinha máscara aqui, ó. Às Rapaz, vezes alguém nesse dia pergunta aí, assim, a quem sou máscara. disso? Eu, não é contigo, não. Eu sou com o pai aqui. Estou abrindo um parênteses, pastor. Nesse sentido aí, a máscara no meu trabalho me ajuda, porque ninguém está vendo os meus lábios. E eu estou trabalhando lá e estou chorecando lá, Eu estou baixinho, falando. falando palavras e baixinho e ela vai fluindo. Dentro desse assunto aí, pastor, tem uma coisa que eu quero comentar. Uma época perguntaram, eu estava no culto e o irmão Bernardo Snellgrove, não sei se você lembra dele, que foi um dos que ele foi um dos primeiros tradutores do David Robson aqui no Brasil, um homem assim de muita fé, um mestre. E a pergunta que fizeram para ele foi o seguinte: quando eu saio do meu espírito e eu imagino as palavras na minha mente, mas eu não falo elas, eu estou orando em línguas com a mente? E aí essa era, por exemplo, eu posso ficar imaginando as palavras na minha cabeça como se eu estivesse falando elas. Não sei se você já passou por essa experiência, mas acontece. Você ficar com as palavras elas na sua cabeça, mas você não fala ela. E aí o Espírito Santo falou, ele falou assim, olha, o Espírito Santo, ele está o tempo todo, e esse que você falou, o tempo todo fluindo. O Espírito Santo está o tempo todo manifestando dentro de você. E ele joga para a sua alma. Só que a liberação da unção, o ato de fé, ele está a partir do momento que você fala. E todos os versículos sobre oração em línguas, ele sempre é muito claro quando fala falar em línguas. Falar significa emitir som. Tem que sair É o glossolalia. por mais baixinho que seja, choro aqui ou com a máscara, mas esse som ele tem que sair de você. Se você só fica com essas palavras na sua mente, é porque o Espírito Santo ele está lá jogando o tempo todo, porque ele não desliga. Ele fica o tempo Mas todo você não faz a tua parte. mas você não, por quê? Porque tem que ser de você, porque o espírito do profeta é sujeito ao profeta. É você que faz. É você que morre, é você que abre a boca para poder falar. É um É ato isso? profético, na verdade. Quando você Claro. mexe a boca, você está dizendo assim para o mundo espiritual: olha, eu estou rodando a manivela do poço. Isso. Eu estou Eu estou edificando, o rodando. espírito está fluindo em mim. Eu estou tirando a tampa da panela. Eu tô liberando de Deus. E aí, o Espírito Santo realmente ele está o tempo todo fazendo esse canal, ele quer o tempo todo estar fluindo. Por isso que Paulo fala, dou graças a Deus, porque ora em línguas mais que todos nós. Cara, ele ia andando para lá e para cá. Imagine você andar a Ásia todinha, batendo perna para lá e para cá, o tempo todo orando em línguas. Por isso que eu desenvolvi até o hábito, eu gosto de orar em línguas andando. A minha casa aqui ela é solta, e aí eu fico rodeando a casa. Chora, canta lá, balaba, chore, canta lá, balaba, chore. Eu faço caminhada à tarde, eu, minha esposa e minhas filhas, então aí eu boto a máscara aqui também, vamos fazer caminhada aqui na BR até o aeroporto, e a gente vai caminhando aqui, ó, na pisada. É bom que vai até no ritmo. Chore, canta lá, balaba, chore, canta lá, chore, para, toma uma aguinha, bota de novo a máscara, chora, bara, canta lá, chora. E aí, 2 horas de caminhada, o meu corpo está sendo trabalhado, no sentido de manter Isso. a saúde, é isso. A minha alma está sendo trabalhada porque eu vou meditando nas palavras à medida que o Espírito Santo vai trazendo para mim e o meu espírito vai sendo edificado. Então, estou fazendo 3 coisas para melhorar a minha vida. E isso é muito simples, é muito, muito simples. E como você falou no começo, é algo tão pequeno e tão simples, mas que traz uma transformação nas nossas vidas. E aí uma diferença, eu volto lá porque eu falei no começo, de quando o Kenneth Hagin falava, não é errado, mas quando ele falava assim, a oração em línguas vai trazer uma transformação incrível para o seu ministério. Glória a Deus, traz mesmo.
Só que, quando foi para o David Robson ele falou assim, oração em línguas vai trazer uma transformação incrível para a sua vida. Que, consecutivamente, vai atingir o seu ministério. Porque quando você separa, e aí as pessoas começaram a fazer esse engano. Não, isso é uma coisa que é para o ministério, outra coisa é a minha vida. Não tem isso. A sua vida é a sua vida com o Espírito Santo, a sua comunhão. Primeiro em você, depois na sua casa, nos seus filhos, na sua esposa, nos seus amigos, e aí depois que vai para a igreja, para os amigos, para o ministério, para onde você for. Mas se não começar em você, todo o resto, ele perde o sentido. Não, você não tem como Não tem orar em língua sentido. só para o seu ministério. Você tem que orar para É. você, porque é pessoal. É a sua vida em Deus, é a sua comunhão com E o a Espírito Santo. edificação pessoal, aquele que ora em língua identifica o seu espírito, o resto é consequência. Agora, o pastor Antônio Cirilo falou uma coisa um pouquinho antes da pandemia. Eu assisti um vídeo dele recente, eu acho que ele pregou sobre oração em línguas de novo lá no Luiz Hermínio, Hum, e ele falou uma coisa que eu falei assim, quer saber? Eu vou praticar isso. Na verdade, foi um ano antes da pandemia. Ele disse assim, olha, se você habituar-se a orar 1 hora em línguas por dia, incessantemente, Deus vai mudar a tua vida. Conta 3 meses, você vai ver a tua vida começar a mudar. 3 meses depois, e é verdade. Na prática, é verdade. isso. Agora, se você se habituar a orar 2 horas em línguas por dia, conta 3 meses. Você vai ver que depois de 3 meses, primeiro vem o baratão, mas não vou falar do baratão hoje, não, para Não, não assustar a Deus não turma. vai. Deixa o baratão aí. Assista minha série lá no YouTube, Oração em Língua, Ministério, Pastor Ricardo, Apóstolo Ricardo Ribeiro, que lá fala do baratão. Ou o livro do David Robson, Melhor Fonte. Uhum. Mas 2 horas em línguas, 3 meses, e seguindo, sem parar, Deus vai mudar a tua vida e também o teu ministério e família. Isso. Agora, ele falou, aí quando ele falou isso, eu falei, eu quero ver se isso é verdade mesmo. Ele falou, se você orar 3 horas em línguas para cima por dia, Deus vai te levar para as nações. Eu falei, ah, é? Eu quero ver. Meu irmão, eu comecei. Ele falou, Deus vai explodir tua vida e teu ministério financeiramente para as nações. Eu falei, ah, é? Eu comecei. 3 horas, 4 horas, 3 horas, todo dia. Quando deu 3 meses, eu ganhei a viagem para Jerusalém de um estranho. Glória a Deus. De um estranho. Aí, um dos profetas mais conhecidos do Brasil, do mundo, talvez, aí, Judson de Oliveira, né? Ele não gosta que eu fale isso, não devia ter falado. Mas ele falou assim, mano, não sei se eu tô maluco, não sei se eu tô doido, mas Deus mandou pagar teu passaporte para tu ir para Jerusalém. Gente, eu não tinha, ele nem sabia que eu não tinha passaporte. Uhum. Judson de Oliveira pagou meu passaporte. Então, não é pelo dinheiro, porque o passaporte não é muito dinheiro, é 200 pila, 300 pila. Mas o cara, Deus pegar um cara lá em Boston, nos Estados Unidos, que nunca esteve comigo, não me conhece, e falar para ele, paga o passaporte do Ricardo. Eu falei, como é que eu vou viver sem orar em línguas, meu irmão? Como é que eu vou viver sem esse lugar? Isso. Porque é vida, né? A vida está lá, a vida está em Deus. É a gente deixar fluir aquilo que nós somos no Espírito. E aí, como eu estou vendo aqui, o Espírito Santo, meu companheiro. Quando você fala meu companheiro, você fala alguém que está com você todos os dias, com quem você conversa, com quem você. A minha companheira, no natural, é minha esposa. Então, nós estamos casados há 23 anos. Todos os dias nós estamos juntos, todas as coisas. Não tem segredos, nem tem diferença entre eu e ela. Tudo, tudo. De finanças, a criação dos filhos, a que cor vai pintar a casa. Se bem que quem diz a cor é ela. Mas ela é minha companheira. Ela fala a cor e eu pinto. Tudo nós fazemos em conjunto. Todas as coisas. Não tem como ser diferente de marcar uma viagem, de não marcar. E quando alguma coisa, até uma informação muitas vezes que ela sabe que eu não sei, ou que eu sei que ela não sabe, quando a gente se encontra, poxa, por que você não me contou isso? Nós estamos juntos. E assim é o Espírito Santo. O Espírito Santo, quando você tem um problema, seja ele qual for, e aí como você refletiu, nós passamos por problemas no mundo tereis aflições, e nós passamos por essas dificuldades. A primeira coisa que, quando a gente vai para a oração em línguas, que a gente começa a ver esse canal, o Espírito Santo chega para a gente e fala assim, por que você não falou isso comigo? Eu não sou o Consolador?
Por que você não veio conversar comigo? Por que você não jogou sobre mim as suas mágoas? A gente anda muito ansioso para fazer um monte de coisa, aí começa a orar em línguas, o Espírito Santo fala assim, por que você não lança a ansiedade sobre mim? Jesus não falou isso? Você joga para mim, eu jogo para ele, esse é o caminho. Então, qualquer coisa que a gente tiver na nossa vida, quando a gente tem uma necessidade, está precisando de dinheiro, a gente vai para ele, Senhor, eu estou precisando de dinheiro, a coisa está difícil, tá, porque você não veio falar comigo, porque não está escrito lá que o meu Deus, segundo as suas riquezas, supre todas as suas necessidades em glória por Cristo Jesus. Então, se você vier para mim, eu vou revelar essa palavra para você e você não vai ter mais necessidades. Então, o Espírito Santo, ele é o nosso companheiro, ele é aquele que está com a gente. Nós temos que ter a comunhão com ele o tempo todo. Ah, pastor, estou com um problema no ministério lá. Papai, teve um problema que eu não sei como resolver. Aí ele chega para você e fala assim, você não sabe, mas eu sei. Vem falar comigo. Eu vou dar para você a direção. Agora senta comigo, para, fecha tudo. Se tranca no quarto. Fica comigo. Esse dia eu falei para um pastor, eu falei assim, pastor, a gente falando, ensinando a ele sobre a vida em Deus. E eu falei assim, pastor, você tem uma coisa hoje que eu não tenho em relação ao mundo. E ele falou assim, ó pastor, me diga logo que eu te dou. Se você está querendo falar para uma coisa que eu quero agora, e que você tem e eu não tenho. Eu falei, pô, então eu vou te dar. Eu falei, infelizmente não tem como você me dar hoje. Ele falou, o que é, pastor? Eu falei, você tem tempo. Você tem tempo agora. Você está aí o tempo todo. Então você faz o que de manhã? Você acorda cedo. Não, me acorda às 6 horas. Acorda às 5 horas. Então o menino leva para a escola, não sei o que. Eu falei, tá certo. Aí ele disse dentro da igreja dele um culto de oração de 7 horas da manhã que ele faz. Eu falei, beleza, você vai para lá com os irmãos ficam lá de 6 às 7, vocês oram, aí cada um vai para sua casa. Você faz o quê? Eu vou para casa também. Eu falei, fazer o quê? Aí vai olhar o WhatsApp, vai fazer isso, fazer aquilo outro, mexer numa coisa, mexer na outra. Beleza, não está errado não. Só que tem um caminho melhor. Quando todo mundo sair, fecha a porta da igreja, já que você tem esse lugar, e organiza, fica até meio-dia lá, orando em línguas. Fica lá rodeando aqui, ó, chora e canta. Aí você deita, você levanta, você conta os parafusos do teto, igual o David contava. Olha na janela, lê a Bíblia, fica balançando carreira, você viu alguma coisa? Vai se esvaziar para que o Espírito Santo te encha. Aí você vai ver a transformação. Não sei se você entrar nesse caminho aí, acabou, cara. A sua vida vai deslanchar. O ministério vai deslanchar. Tudo vai deslanchar. As necessidades vão subir. Inclusive, aconteceu de eu estar orando em línguas lá na igreja, quando eu estava no prédio, pastor. Que agora você sabe que nós estamos reunindo só em casa, né? Decidido pandemia, o Espírito Santo deu a direção da gente entregar o prédio e fazer as reuniões em casa com transmissão lá. Então aqui na minha garagem mesmo, no meu jardim, a gente bota as cadeiras e fazemos o culto e está sendo uma benção. Está muito tranquilo. Mas quando eu estava no prédio, eu teve situações de eu ir para lá durante a semana, ficar lá orando em línguas e ter necessidades, e pessoas chegavam, passavam, irmãos muitas vezes, passavam e diziam, pastor, eu estou fazendo um monte de coisa, eu vim aqui só para poder deixar essa oferta aqui no gasofilaço. Deixava a oferta lá e saía. Amém. Pastor, ora aqui para essa oferta. Eu orava, colocava lá e saía. Eu continuava orando em línguas. Quando eu ia embora, que eu ia pegar essa oferta, era o valor que eu estava precisando para alguma necessidade. Muitas vezes eu fui para a igreja muitas vezes com o carro na reserva. E com o carro na reserva e lá pegava o carro, ninguém sabia. Só minha esposa. Falei, amor, se o carro não der para chegar. Eu falei, se não der para chegar, eu paro ele no canto e venho uma hora de línguas caminhando, como eu já fiz isso outras vezes, uma outra vez. O carro parou, eu fui. E aí, só que eu saí desse lugar. E nesse dia lá, eu estava lá, tranquilão. À medida que eu for orando em línguas, a nossa mente fica aqui a preocupação. Você tem que fazer isso. Você pode ligar para não sei quem. Você pode fazer isso. As sugestões da alma são várias. As possibilidades de fazer manobra de todo lado são várias. Não é isso? Só que eu fiquei lá, eu falei, Espírito Santo, qual é a sua direção? Ele disse, fica quieto, continua aí. E eu aqui orando em línguas. A pessoa chegou, parou o carro, falou, pastor, você tem aqui só para fazer a sua oferta, eu resolvo as coisas do trabalho aqui, ó. Estamos aqui em nome de Jesus, ora, abençoa, abençoei, coloquei lá. E quando ele foi embora, que eu fechei as portas, eu falei, eita, a oferta. Porque eu lembrei que quando eu ia ligar o carro, ia faltar sem gasolina. Eu lembrei a oferta. Eu fiquei tão tranquilo em Deus, mas tão tranquilo que você até esquece. Por quê? Porque a providência vem. Então eu fui lá, peguei a oferta, botei a gasolina, esse irmão nunca sobe. Mas Deus fez. Só que eu sei que foi Deus que fez tranquilamente. Deus levou pastor. Então a oração em línguas, a prática da comunhão em Deus, ela leva você para esse canto, o lugar do feito. Ou como diz o apóstolo Celso aqui de Cabo de Santo Agostinho, já é. É o lugar no Espírito onde as coisas já estão prontas. O Espírito Santo quer nos levar para um lugar onde, no espiritual, que é eterno, tudo já está pronto. Tetelestai, tudo já está consumado. Na verdade,
A verdade, a gente tem que ressignificar todas as nossas falas. Nós não falamos em língua, nós falamos em português. Isso. A língua é a nossa linguagem original. Que fala em línguas é o Espírito Santo, isso. É É. nóis. Outra coisa, a pessoa fala assim, apóstolo, mas não cansa não falar 3 horas, 4 horas em língua. Não sou eu que falo. Não Mas sou a eu que palavra estou diz que é o falando. descanso. Não é o descanso, como é que vai cansar? É o descanso. Como é que vai cansar sem esse descanso? E Quanto mais a outra gente coisa, não sou eu que estou falando. Eu me canso, meu irmão, ficar falando besteira o tempo todo. A gente acaba exausto, a gente fala, caraca, eu falei. Sabe quando você vai fazer uma visita? Eu sou um falador, né? Eu sou um é, falador. Então, quando a gente é. vai conversar com alguém com outro falador, 2 horas depois, não, eu estou descansado. Você fala, caraca, mano, essa conversa foi cansativa pra caramba. A gente fica tentando falar para o outro, outro falar para um. Agora, quando você está você e Deus, e você está ali, ó. Irmão, se isso te cansar, a Bíblia vai estar mentindo. Porque quanto mais você fala em línguas, mais descansado você fica. Por isso, Uhum, hoje eu não consigo. Um dia ou outro a gente quebra a regra. Mas uhum. é assim, 95% dos meus dias são aqui, ó, no escritório, ou na mesa da cozinha, ou andando, mas eu tenho que ter pelo menos 2 horas. Esse é meu mínimo. Isso. Né? Inclusive, gente, semana que vem, nós já vamos chegar, porque está chegando na reta final aqui da live, né? Se for ficar conversando com o pastor Roberto Rodrigues aí, vocês vão segui-lo, né? Porque o homem tem muita revelação de oração em língua, quem ama a oração em língua vai segui-lo. Para mim é uma referência, porque tem tanta gente boa para falar nisso, mas o pastor Roberto é uma humildade, tem uma didática extraordinária, fala direto ao ponto. Desde a primeira vez que eu te vi falando, eu sigo poucas pessoas, mas eu falei, vou seguir esse velho aí, que esse cara é bom. Mas o que acontece? É, eu devo começar a semana que vem, vou orar, se vou perguntar para o Eterno se ele me autoriza. Nós vamos continuar a contagem do Homer, né? Então amanhã, sábado, vai ser 18 horas o culto, mas depois domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, até semana que vem, continua 6 da manhã. E eu estou pensando em fazer uma série agora, nesses próximos dias, com o tema Pérolas do Profeta Amaro. Porque o profeta, você conheceu o profeta Amaro? Você conheceu? Não, eu vi algumas lives, mas não pessoalmente. É. O profeta Amaro, ele me discipulou no particular algumas vezes. As lives dele, as coisas que ele fala eram muito poderosas e sobre o ministério profético, né? E sobre a vida com Deus também. Inclusive, ele fala sobre o dízimo do tempo, 2 horas e 24 minutos de oração por dia em línguas. E cada dia, eu vou trabalhar uma pérola dele. Eu acho que vai ter aí pelo menos uns 15 dias de conversa nessa brincadeira. E é uma maneira de eternizar o trabalho dele e de fazer o legado dele ser representado por alguém que ficou. Isso eu acho muito bonito, muito bíblico, muito profético. Então, guardem essa visão aí, orem por isso, para que Deus confie. Pastor, meu amigo, eu vou permitir que você agora faça suas considerações finais. Não tem pressa, não. Fala quanto tempo você quiser. Eu estou disponível a Deus aqui. Hoje é feriado, mas só para dizer que agora é contigo. Você fala o que você quiser, se quiser ministrar algo sobre o povo, é contigo. Não. Glória a Deus, o que é que nós falamos já, né, dentro daquilo que a gente havia proposto, glória a Deus, sobre essa Espírito Santo, nosso companheiro, e vamos desejar estar com ele, né? Uma das coisas que eu sempre coloco, coloco na minha mente, é que da parte dele está pronto. Então eu que preciso mudar, eu que preciso interessar, eu que preciso fazer, né? E ele sabe como fazer. Só uma coisa que eu me lembrei aqui agora sobre a questão da oração em línguas, ele sabe como fazer. Existem algumas coisas que eu sei fazer. Por exemplo, eu sei fazer curativo. Eu sou técnico de enfermagem, tenho muita habilidade em curativos físicos. Né? Os espirituais também, os da alma também, porque eu sou pastor e aí nós tratamos dos dois também. Mas eu sei fazer curativo físico. Então, quando eu vou na casa das pessoas, eu trabalho no Saúde da Família e eu vou fazer curativo na casa das pessoas, e aí muitas vezes no final de semana
eu não posso ir quando eu vou na segunda fazer o curativo, então tá tudo errado, a pessoa faz um negócio diferente. Até a forma de você colocar a atadura, enrolar num pé ou num braço, se você não souber colocar direito, aquilo cai tudinho. E aí, quando eu estou fazendo alguma coisa que. Quando eu vejo alguém fazendo alguma coisa que essa pessoa não tem muita habilidade com aquilo, eu falo, não, não, pera, deixa eu fazer. Deixa eu fazer, que você vai vendo eu fazer, você vai aprendendo. Quando a gente começa a orar muito no entendimento, o Espírito Santo dentro de nós, ele quer dizer assim, pera, deixa eu fazer. Eu sei fazer. Sabia que eu sei fazer? Sabe? E aí você quer fazer, você quer mostrar ao Espírito Santo que sabe, fala, não, peraí, você está enxergando alguma coisa daqui a uma semana, eu sou eterno. Você está enxergando, você está pedindo algo muito, muito localizado. Isso que você está pedindo não está funcionando. O que você está fazendo vai desmanchar, não está certo. Deixa eu fazer. Então, O Espírito Santo ele já vê o que está em nós, sabendo nossa história toda lá no céu. Ele ouviu Deus falar sobre nós na criação, na eternidade. E ele entra em nós e conversa com Deus sobre as nossas mais profundas verdades. E perfeita, porque a oração em línguas é aquela oração que é boa, agradável e perfeita. É a oração perfeita por quê? Porque é do próprio Espírito que sabe todas as coisas. Então, assim, o que eu tenho aprendido hoje, quando eu vou fazer as coisas, deixa ele fazer, e aí eu volto no versículo que eu falei, por isso que Paulo fala assim, primeiro oraremos em línguas, que faremos, pois, irmãos, oraremos em línguas e também no entendimento. Cara, quando eu entendi essa sequência, orarei em línguas e também no entendimento, não vou deixar de orar no entendimento, mas primeiro em línguas. Por quê? Porque na oração em línguas, a vontade perfeita vai ser estabelecida, e depois eu vou orar no entendimento, ou seja, com a mente, com aquilo com o meu raciocínio lógico, as coisas que eu quero. Aí eu vou contar para Deus as minhas aspirações, as necessidades, as minhas coisas e tal. Pedir, Deus, eu queria muito. Eu sei que eu oro em línguas uma hora, depois eu falo assim, eu queria muito aquilo, você sabe que eu queria. Só que quando eu começo a orar em línguas. E assim, até mesmo quando você ora em línguas, e para depois orar no entendimento, que é assim que eu oro também, né? Isso, A única coisa em português que eu falo antes de orar em línguas é bom dia, Espírito Santo. Né? Eu falo bom dia, Pai, bom dia, Espírito Santo. Orar em línguas, tá? Aí começa. Depois eu entro no mistério. Até a tua oração em português, ela muda, porque o Espírito edifica a mente e as suas palavras, elas são alinhadas. Aí você não fala besteira, você não pede, Senhor, como eu quero ir para o Japão, Deus. Não, que Japão nada, já não quero mais ir para o Japão. Deus mudou isso. A boca já começa a fluir Japão não, que leva você para o Nordeste, para o sertão de Alagoas. E aí o Espírito Santo vai nos conduzir para o lugar da vontade dele. Então é isso, querido. É isso. Eu agradeço por esse momento maravilhoso. Louvo a Deus pela vida do apóstolo, porque foi o Espírito Santo que nos aproximou. Por enquanto, pelas redes sociais, eu creio que em breve a gente possa ter um encontro, a gente tomar um cafezinho juntos aí e se abraçar. Sei que vai chegar esse momento em nome de Jesus. Louvo a Deus por você que esteve conosco também assistindo essa conversa, né? Porque é simplesmente uma conversa daquilo que o Espírito Santo tem feito em nossas vidas. É muito pequeno, é muito simples, mas eu digo a você com toda certeza, é muito poderoso. Muda as nossas vidas. Então, vamos em frente. Deus seja louvado na sua vida e até a próxima. Em nome de Jesus. Amém. Gente, Deus abençoe vocês. Quem quiser fazer a inscrição na mentoria das letras hebraicas, começamos na segunda-feira já os estudos. Vai ser toda segunda, quarta e sexta, 10 da noite, no horário de Brasília. E nós vamos mergulhar nas letras hebraicas. Vai ser maravilhoso, vai ter ceia, vai ser muita choradeira. É muito profundo. Então, ainda tem algumas vaguinhas, me chame. Amanhã à noite, sábado à noite, vai ter o culto, 18 horas na viração, e já está explicado tudo direitinho. Pastor, mais uma vez, muito obrigado, que o Eterno continue te conduzindo, te acompanhando. Te amo, viu? Até a próxima. Tamo junto. Amém.